Bom, nesse bloco do Economia e Desenvolvimento, doutor Marcos Dias Ferreira estava com saudade do amigo, pô. Pô, não nos deixa assim, não nos deixa assim, não nos abandona. Eu também estava com muita saudade, Silvinho, aqui do Economia e Desenvolvimento, porque a gente sabe da qualidade do programa, né? Os debates são sempre debates muito bons, a gente consegue realmente trabalhar com as questões de interesse da cidade e do Estado, sempre em alto nível. E é uma satisfação enorme eu realmente poder estar de volta aqui no teu programa, viu, E na verdade, quando tu fala em qualidade do programa, eu quero te dizer o seguinte, esse programa tem qualidade, sabe por quê? Porque ele tem pessoas como tu e como o nosso convidado de hoje, né? Maravilha. Sim, o nosso vice-prefeito Gustavo Paim. Prazer em tê-lo. Satisfação enorme. Prazer é todo meu estar aqui. Agradeço muito o convite, Silvio Lopes, Marcos Ferreira. Um prazer estar aqui falando sobre economia e desenvolvimento em tempos de pandemia. E justamente, até aproveitando que nós vamos entrar direto, né, Silvio, claro, sobre direto, a questão. Direto. Então, pensando justamente assim, Paim, como é que tu vê as ações de retomada da economia do município, né, especificamente, que eu entendo sempre que a vida das pessoas, mais do que acontecer no Estado ou na nação, que são entes importantíssimos dentro da vida do cidadão, quando a gente fala em cidadania justamente, mas é no município que acontece a vida de cada indivíduo. Como é que tu vês, assim, Paim, já essa visão assim, do município, da contribuição dos entes municipais nessa retomada da economia agora, no momento que começam a se relaxar as medidas de isolamento um pouco mais? Isso é quase uma análise da Federação Brasileira. Eu concordo plenamente, eu sou um municipalista, acredito muito no princípio da subsidiariedade. O gestor que está mais próximo da sociedade, que tem ali naquele ambiente a sua família, seus amigos, seus vizinhos, é quem conhece melhor a realidade e, portanto, tem melhores condições de entender a dimensão dos problemas e enfrentar esses problemas. Então, eu acredito que um combate como uma pandemia tem no município uma importância muito grande. Porque é aqui que o cidadão vive, é aqui que os problemas acontecem, é aqui que a gente tem um sistema de saúde enfrentando de forma altiva ou não um problema como esse. Então, a vida acontece no município. O que eu vejo? A pandemia ela é declarada lá em início de março e, num primeiro momento, aquele medo geral de todos sobre qual é a dimensão, como é que é esse novo coronavírus e uma retração muito grande, inclusive aqui no município de Porto Alegre, que me parece uma medida necessária para que, olha, vamos estudar um pouco, vamos conhecer um pouco melhor, vamos ver como é que está o nosso sistema de saúde e ver se temos capacidade para o enfrentamento. O que eu vejo depois disso é que o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, fez o dever de casa. E aí, acho que foi uma live no dia 9 de maio, um sábado, em que o governador anuncia uma série de caracterização do estado em diferentes setores, com diferentes bandeiras, com regionalização, com protocolos muito claros por atividade higiênico-sanitário e publica um decreto aí no domingo, dia 10 de maio. Porto Alegre poderia simplesmente olhar e dizer, olha, a partir de agora a máscara é obrigatória. Em todo o estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre aplica. Bom, a partir de ali a gente vê como bandeira laranja que éramos, que pode o comércio reabrir, que podem restaurantes reabrirem, cumprindo o protocolo, com higienização, com funcionários com EPIs e máscara, com cuidado com ar-condicionado, sempre com ambiente arejado, álcool gel disponível, cumprindo os protocolos, limite, restrição de ocupação e de presenças no local, com tudo aquilo era possível fazer, mas o município demorou nisso. O município foi fazer seu decreto só lá pelo dia 19 de maio, quase 10 dias depois, e basicamente nessas questões mais importantes, como comércio, restaurantes, repetindo o que o Estado tinha feito. Então por que demorou tanto? E isso vai ter um preço muito alto. Isso acho que vai custar muito caro para o município de Porto Alegre. A gente viu, por exemplo, os municípios do entorno abrirem. No Dia das Mães, teve aquele cartaz circulando de Porto Alegre é a verdadeira mãe para Canoas, porque todo mundo ia em Canoas fazer as compras, porque lá estava aberto. E aqui não, e a gente sabe a importância que tem para o comércio do Dia das Mães. E a gente vê a grande parte dos restaurantes em Porto Alegre fechando ou com muitas dificuldades por esses 10 dias. Não que a partir dali tivesse uma reabertura definitiva, porque a gente sabe que o nosso inverno, o doutor Marcos conhece melhor do que qualquer um, aqui o nosso inverno, janeiro, junho e julho, costuma ter uma ocupação maior de leitos hospitalares e pode ser que tenha uma necessidade de alguma retração. Mas esses 10 dias que o Estado já tinha os protocolos de não abertura em Porto Alegre, eu acho que vai custar muito caro, sim.
É uma questão que a gente tem que se lembrar que, de fato, a vida das pessoas em todos os sentidos, né? Não só no cuidado da saúde, e que hoje também houve uma manifestação, não foi hoje especificamente, mas durante essa semana se falou muito de um dado que foi liberado pelo INCA, da possibilidade, inclusive, de mais de 50 mil brasileiros terem perdido a chance de tratamento adequado do câncer, justamente pelo medo de procurar assistência médica, ficaram em casa, absolutamente, né, sem a busca dos serviços de saúde. E, obviamente, nós precisamos, para o diagnóstico precoce da doença e oferecer o tratamento com vistas à cura, ter o rastreamento ou a detecção precoce das doenças. E isso só é possível com o paciente em contato com o médico, né? Teve uma entrevista recente do ex-ministro Nelson Teich na Globo News, em que ele falou, oncologista que né? Em que ele falou exatamente isso. De quanto a gente pode daqui a pouco ter prejudicado a vida de tantas pessoas em razão de retrações de procedimentos tão importantes como o da oncologia. Tremenda. E eu somo a isso o histórico que nós recebemos durante o início, logo nas primeiras semanas da pandemia, de colegas que coordenam serviços de emergência em Porto Alegre, avisando as pessoas e mostrando as filmagens de ambulatórios e áreas de atendimento completamente vazias e explicando lá na Santa Casa, inclusive a colega mostrou, que, olha pessoal, vocês podem vir para a emergência, não precisam ficar sofrendo em casa, porque o atendimento do coronavírus vai ser feito num dos hospitais do complexo da Santa Casa, que é um complexo de 7 hospitais, que é o Hospital do Pavilhão Pereira Filho, e a área do CIEM, que é o atendimento de consultas e emergências, né, de convênios e tudo mais, a tirar das moscas, porque as pessoas estavam com medo, inclusive, de consultar para suas emergências mais corriqueiras, né? Então, quantas pessoas, de fato, adoeceram e tudo mais em decorrência desse entendimento equivocado em relação às questões da própria pandemia. Eu vou aproveitar esse gancho também para te perguntar assim, o que tu acha que a gente realmente poderia ter feito e não fez, né, enquanto entes municipais em relação a essa questão da pandemia? Silvinho também, o que vocês acham? A gente cometeu alguns equívocos e alguns acertos, e isso é interessante. Primeiro, eu senti muita falta da transparência. Não por outra razão, a Transparência Internacional recentemente fez um ranking de transparência em relação à Covid e colocou Porto Alegre como a 17ª capital do Brasil, com uma nota 39,2, considerado ruim em termos de transparência. Eu via muito a falta de diálogo com a Câmara de Vereadores e vereadores perguntando sobre como é que estão os respiradores. Se os vereadores, que são representantes da sociedade, não sabem se nós estamos preparados em termos de respiradores ou não, o que a sociedade vai saber? Se não chega para os seus representantes a informação, como é que o povo vai ter noção, né, do que está acontecendo? Não estou nem dizendo exatamente. Que não tivesse, mas a verdade é que faltava transparência e isso contribui com o medo. Exato. Porque se eu não sei se o nosso sistema de saúde está bom, eu não sei se as nossas UTIs estão com folga, se eu não sei se tem respiradores suficientes para o enfrentamento, eu, cidadão, fico com medo. Então, eu senti muita falta de transparência, diálogo verdadeiro, diálogo franco com os diferentes setores e com os vereadores, com os representantes do povo, porque diálogo não é tu fazer uma reunião virtual de 1 hora, 2 horas, em que tu entra com uma posição, dá o direito das pessoas falarem, daqui a pouco até rebate essas pessoas de forma truculenta e não muda a tua opinião. Isso não é diálogo. Diálogo é realmente tu poder conseguir construir com quem vive a realidade de cada setor, com quem vive a realidade da cidade como os representantes, para que se construa coletivamente alternativas. Então, me parece que a transparência talvez seja a grande falta e não seguir o que o Estado determinou, que é o uso obrigatório de máscara em ambientes públicos. Porque em Porto Alegre o que se percebe desde o primeiro decreto e no último decreto também é o uso de máscara apenas no transporte coletivo, mas não em ambientes públicos como um todo. E no estado do Rio Grande do Sul é obrigatório. Deveria ter sido feito também em Porto Alegre. Eu sempre achei que a Câmara foi muito omissa nisso. Eu lhe pergunto o seguinte, eu não tenho essa experiência legislativa, mas a Câmara de Vereadores, ela tem condições de, digamos assim, de convocar o prefeito, porque eu concordo com o senhor. Quer dizer, houve muita autocracia na questão da administração dessa questão pelo prefeito. E
É uma coisa que a gente possa se surpreender. Mas, na verdade, a Câmara também não foi omissa em relação a isso. Quer dizer, a Câmara adotar um papel propositivo na questão. E a questão da autocracia, fosse muito feliz, Silvio, porque é exatamente isso. Quando o Estado bota protocolo com bandeiras, com critérios, com dados objetivos, com ponderação de estatística, quando faz tudo isso, ela dá um caráter objetivo. O sistema de saúde está legal, o contágio do vírus está sob controle, pode abrir ou não pode abrir. É um dado objetivo, é um critério. O município nunca fez isso. Então, o setor abre ou fecha, por quê? O decreto do município não traz um considerando por que permitia tal atividade ou não permitia outra. Eu vou falar só das igrejas. Máximo 30 pessoas. Por que máximo 30 pessoas? E 30 pessoas num local de 10 mil metros quadrados ou 30 pessoas num local de 50 metros quadrados? Perfeito. Quando faz limite de horário para construção civil para obras privadas e não estabelece para obras públicas. Por quê? Quando abre no primeiro momento microempresa e não abre empresas de porte médio ou maior. Por quê? Porque tu tem microempresas que atendem muita gente e tem uma circulação muito grande e grandes empresas que têm um atendimento customizado. Um produto mais caro não tem tanta circulação. Qual é o dado técnico-científico disso? Então, quando o prefeito faz isso, ele pode deixar à mercê da sua subjetividade. Eu deixo abrir o setor A ou B porque são meus amigos, e não deixo abrir o C ou D porque eu tenho birra com eles ou não gosto deles. Quando tu deixa nessa possibilidade de subjetividade, é muito perigoso. Eu acho que a Câmara, sim, aí precisaria ter tido uma atitude mais enérgica. Eu sei que essa relação entre legislativo e executivo é uma relação que não é fácil, é uma relação difícil, a relação interpessoal é difícil. Entre poderes é mais difícil ainda. Mas a verdade é que ao longo desses 60 dias de pandemia, o prefeito falou com a Câmara de Vereadores uma única vez, em que ele falou 5 a 10 minutos sem ouvir nenhum dos vereadores. E aí eu acho que é muito pouco, e aí eu acho que merecia um diálogo mais franco. Muito complicado isso, né, Painha? Ainda mais quando a gente pensa assim, agora teve recentemente a notícia da elevação dos tetos, né, dos valores de salários de servidores, depois a mudança, né, do prefeito nessa questão, e já assumindo, né, que a dificuldade das finanças públicas realmente vai existir, até porque as atividades foram retraídas e menos impostos são cobrados, né, durante os períodos de retração econômica. Mas aí vem aquela pergunta sempre, né? E aquele gasto absurdo, né, que o nosso prefeito autorizou para publicidade, inclusive fora do estado, né, Silvinho? No centro do Como país. é que fica isso? Né? Uma atitude que também a Câmara já poderia ter agido nesse sentido, na defesa do cidadão e do recurso público tão sagrado e que foi gasto de uma forma tão esdrúxula, né? E contra a própria Constituição Municipal, né? Inconsequente, né? O ano de 2019, primeiro teve em maio alguma análise de contratos de publicidade. Eu estava como prefeito em exercício e me recusei a assinar porque entendia que tinha alguns equívocos. No ano de 2019 foram gastos 30 milhões em publicidade. É o maior gasto num ano da história do município de Porto Alegre. E em 2 semanas, ali em dezembro, no final do ano, em 2 semanas, foram gastos mais de 20 milhões de reais. E aí com publicidades, inclusive, fora do Rio Grande do Sul. E há toda uma controvérsia em relação a isso. Me parece que, se tu fosse gastar em publicidade, que gastasse em educação ambiental, educação para o trânsito, em caráter informativo mesmo, turismo para a sociedade e não promoção pessoal do gestor, porque aí nós temos muitas carências em Porto Alegre em que o dinheiro poderia ser muito melhor investido. Bom, essa conversa com o Paim, claro, naturalmente vamos repeti-la, porque na verdade o Paim é uma ótima fonte de informação, um camarada muito bem articulado e que conhece os meandros da política. Paim, eu te agradeço muito a presença aqui. Doutor Marcos, é uma satisfação receber. Uma satisfação enorme mais uma vez receber aqui, Paim, viu, dentro do nosso programa aqui, agradecendo o Silvio também pela nossa retomada aí, dentro das nossas participações aqui no Economia e Desenvolvimento. Eu que agradeço muito o convite, doutor Marcos Ferreira, Silvio Lopes, prazer participar do programa Economia e Desenvolvimento, um prazer falar com todos os telespectadores de vocês. Que beleza, nosso prazer é maior ainda. Bom, um rápido intervalo, o nosso Economia e Desenvolvimento volta já já.